Olá pessoal, tudo bom? O dia de hoje é um dia maravilhoso, né? Justamente porque é o dia do professor. Então eu quero agradecer a todas as homenagens que eu recebi desde da manhã. São homenagens muito lindas e que me emocionam, né? Eu como professor, fico muito feliz quando os alunos lembram de mim. E eu queria aproveitar esse dia 15 de outubro para justamente trazer minha homenagem a todos, aos professores e aos alunos. Porque muita gente fala para mim, nossa professor, a sua aula realmente ela é maravilhosa, é uma verdadeira experiência de vida. E hoje eu trago essa resposta, por que minha aula é uma experiência de vida? Porque existe um lado muito especial em querer dar aula. Dar aula simplesmente não é a gente ir para o outro lado e ficar do lado de um quadro e começar a exemplificar as coisas e ler um livro e começar a falar com vocês. Dar aula tem todo um lado muito especial. E eu sou um sujeito que já passei por muitas coisas na minha vida. E eu lembro a primeira vez que eu resolvi dar aula, né? Que eu fui convidado a dar aula. E eu passei por uma situação muito apertada, porque eu tinha bagagem, tinha conhecimento, mas eu não queria passar para as pessoas. Eu me sentia dono da informação e não queria passar isso para todos. E aí eu quebrei uma barreira dentro de mim. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, a outra coisa é você saber passar esse conhecimento para as pessoas. E a outra coisa é acrescentar esse conhecimento com uma vida, com uma experiência de vida. Foi um mecanismo que eu encontrei para eu fazer esse raporte, né, de informações e passar para vocês. E sempre foi assim. Porque isso startou quando eu lembrei dos meus mestres, dos meus professores. E eu beijava a mão da minha professora, beijava a mão do meu professor. E eu lembro que eles eram especiais em muitas coisas. Eu sempre falo, né, que, por exemplo, meu melhor professor de português, né, foi um professor de matemática. Meu melhor professor de teatro, né, foi o professor de educação física. O melhor professor, a melhor professora de língua portuguesa era a professora de vida para mim. Então olha que interessante, esses mestres que eu tive na minha vida, quando eu pude estudar, eles me ensinaram um outro caminho, independente daquele tema que eles falariam. Eu nunca esqueço o meu professor de matemática, quando ele começou a me ensinar algumas coisas, e ele me ensinava a expressar a língua portuguesa. Então ele falava, olha, quando você falar em uma interrogação, você já começa falando forte. Por que tal coisa, né? Quando você está usando uma interrogação. Olha que interessante. Então ele era um artista na língua portuguesa, embora ele ensinasse matemática como ninguém, né? Olha que louco. Professor de educação física, então, né? A gente ia lá fazer educação física e ele ensinava a gente a se expressar, a gente ser alguém, a gente ter toda a nossa expressão corporal, uma expressão como gente, postura, tudo isso. Então você, quando é mais jovem, quando você está lá livre, quando você está virgem nas informações, como se fala, né? Você é uma fita virgem, você é um pendrive virgem, vamos falar dessa coisa. Você começa a adquirir aquilo de pessoas especiais, como é importante esse contato com os grandes mestres. E isso me fez muita diferença. E foi em função deles que eu resolvi dar aula, né? Que eu me baseei nisso e eles me ensinaram muita vida. Diferente dos tempos atuais, né? Porque quando você está numa escola pública, você tem que seguir uma cartilha, um conteúdo. Hoje é Paulo Freire que tem no Brasil, que é algo extremamente
pernicioso, né, infelizmente. Muita gente fica triste quando eu falo isso, mas é a realidade, onde o mestre ele perde esse lado tão especial e nivela o aluno junto com o mestre. Nunca vai existir isso, pessoal, sempre vai existir essa diferença, né? Quando a gente fala, que nem eu fui ensinado em iniciações, né? Mestre e discípulo, sempre um é o mestre e outro é o discípulo, não tem essa coisa. Pode até mudar de cenário, né? Quando muda, aí sim, mas sempre na hora do aprendizado existe esse respeito que foi tirado, né? Porque simplesmente a gente não tem mais como pegar um aluno e dar uma aula e explorar aquele aluno para ele aprender, né? Eu falo, por exemplo, das questões, né? O que me fez desistir de dar aula em escolas normais foi justamente isso. As pessoas talvez não entendam isso, né? Principalmente o aluno mais novo, ele não vai captar. Mas você pega as provas antigas eram dissertativas, explique tal coisa, a pessoa explica. Hoje não, hoje as provas são de alternativas, A, B, C e tem o gabarito. É mais rápido para corrigir, sim, mas a gente perde mecanismos de como conhecer o aluno. Ao contrário do que vocês imaginam, a gente não quer saber se vocês estão fazendo, lógico, isso é importante, mas não quer saber se vocês estão fazendo português certo ou português errado. A gente quer entender o que vocês estão expressando. Então, numa prova dissertativa é tão gostoso você ler a pessoa, o que ela escreveu, como ela pensa, né? Então, naquele grupo de 40 alunos, você sabe como que é cada um, não só pelo nome, mas na maneira de se expressar. E aí entra esse lado do professor, que é um lado magnífico, que é entender o que o aluno está precisando e se expressar, e trazer a experiência de vida sua, os mecanismos que você tem para aquele aluno aprender. E aí entra esse lado lindo do aluno aprendendo e do aluno reverberando aquele conhecimento que você passou para ele, levando adiante. É algo muito gostoso, principalmente quando esse aluno lembra de você e traz as homenagens, porque você transformou a vida. Quando entro nesses cursos mais voltados à evolução humana, a coisa é mais gostosa ainda, porque eu pego pessoas mais velhas que já se ferraram bastante com a vida, lembraram que o professor é importante e elas vêm para aprender. E elas vêm com humildade. E é muito gostoso, muito. E por que a gente como professor é especial e a gente percebe que há poucos professores especiais hoje? Não que eu queira me valorizar, mas eu faço parte de uma elite de poucas pessoas especiais que ensinam. Além dele ser desvalorizado numa classe de aula, esse sistema trouxe gente muito ruim para frente. Então, professores bons estão indo embora, não estão mais presentes. Muitos já morreram, que são das antigas, mas o que são bons deixaram, desistiram, porque não vale a pena. Você vai enfrentar pessoas mal educadas, você vai enfrentar gente que não tem respeito, você não tem mais como cobrar um aluno, você não tem mais como ser respeitado numa sala de aula, então é melhor parar. Foi assim que eu optei também. Mas olha que interessante, né? O que é um professor? Se você pegar um professor normal, vou dar um exemplo de uma aula minha, como que é, falando de física, por exemplo. Então você pegar um professor normal falando sobre íons, né? Ânions e cátions. Olha que coisa complicada. Então o que são íons, ânions e cátions? Então o professor normal vai falar, íons são átomos que receberam ou perderam elétrons e eles se tornaram cátion ou ânions. Não é isso? E aí resume. Então íons são elétrons, né, são átomos na verdade, que receberam ou perderam elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion. Quando ele recebe elétrons, se torna um ânion. Beleza. Então decorem isso para a prova, tá? Porque vai ter a prova de alternativas. Aí lá vai estar escrito. O que são cátions? Então, o que é cátion? Não sei. Cátion recebeu ou perdeu elétron? Não sabe. Ânion recebeu ou perdeu elétron? Mas de onde vem cátion e ânion? Vem de íons, que são átomos. Então a pessoa não vai lembrar disso. Vai dar um nó na cabeça. Mas isso é o que é ensinado. Agora, por exemplo, uma aula minha, né? Eu vou falar... íons são átomos que perderam sua carga ou adquiriram sua carga de elétrons, né? E quando ele recebe elétrons, ele se torna
negativo, então ele se torna um ânion. Então lembre da letra A, ele está animado. É que não tem um quadro aqui para desenhar, mas é desenhar uma pessoa feliz. A, animado. Então quando você recebe elétrons, você se torna negativo e animado. E o cátion é o que perdeu elétrons. Então é o átomo que perdeu elétrons. E esse átomo, ele se torna cátion. Cátion vem de ser de coitado, ele perdeu os elétrons, coitado. Olha que coisa interessante isso. Presta atenção. Então, o que é mais fácil lembrar agora? Quando eu falar dos íons, se eles se tornam os átomos cátions ou ânions. Tá vendo que diferença? E isso a gente grava no aluno. E aí vão outras mnemônicas, né, que a gente fala, que vão deixando o aluno sempre raciocinar e lembrar numa brincadeira, olha, o professor falou isso. E assim vem as experiências de vida, vem as coisas legais. Então, nesse dia 15 de outubro, realmente eu quero trazer essa alegria para todos. Eu quero trazer essa homenagem aos professores, a todos os mestres que me ensinaram, e não é só um professor de escola, mas os professores de profissão, os professores da vida, né? Professores desde o vendedor da padaria, até o motorista de táxis, até a pessoa que está no seu contato, né? A pessoa que vive com você, o seu parceiro, a sua parceira. São pessoas que a gente traz essa homenagem porque eles nos ensinaram a ser gente, nos ensinaram a ser cidadão, mas sobretudo humanos, né? Trouxeram essa sabedoria. E aos alunos que têm essa mente aberta e receptiva para que nós possamos passar esse conteúdo informacional gerações a gerações. Então, fica essa homenagem, Dia do Professor, dia 15 de outubro, a todos nós. Um grande abraço, honrar a todos.